Meus amigos, eu estava gravando aqui o curso Analista Avançado e um dos pontos é intervalo para amamentação. O intervalo para amamentação tem previsão na CLT. Ele é um intervalo excepcional porque ele é remunerado enquanto ela está amamentando, ela está recebendo e teve impactos da reforma e da uma nova lei do programa Emprega Mais Mulheres. Tudo isso nesse videozinho de 2 minutos, tá? Então, intervalo para amamentação. Vamos falar da CLT, vamos falar da reforma e vamos falar da nova legislação para você levar para sua prova de TRT. Está previsto, anote aí para mim, no artigo 396, a empregada terá direito a 2 intervalos de meia hora cada um até que seu filho complete 6 meses. Memorize, tá? Esse intervalo é uma interrupção do contrato de trabalho, ou seja, o intervalo é remunerado. É um dos raros intervalos. Igual digitação, minas de subsolo, frigorífico, são os 4 intervalos remunerados. Todos os outros intervalos, para almoço, intervalo entre um dia e outro, não são remunerados. Isso é importante, tá? Dúvida? Manda. E quem adota? Tem esse intervalo? Boa. Pessoal, em 2017 a CLT foi alterada e as empregadas que adotam têm direito aos mesmos intervalos para amamentação. É uma amamentação artificial, com a mamadeira e tal, mas ela tem esse direito. Henrique, como que fica grandes cidades que tem que levar o recém-nascido e tal? Pessoal, eu fui um dos primeiros autores do país a falar que esse intervalo precisava atender aos interesses das empregadas. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Como assim? Veja, não pode um intervalo ser concedido no início da jornada. Ele chegar 1 hora mais tarde. Isso não é intervalo. Não pode um intervalo, na essência do termo intervalo, ser concedido ao final ou na hora né? Por quê? Porque o final, no início, não é intervalo. O intervalo é a essência para que ele descanse durante a jornada. Mas o intervalo da amamentação, eu já defendia isso lá no Súmulas Comentado, faz 12 anos isso. Eu falava que precisava atender aos interesses da empregada que vai amamentar. Podia somar os 2 intervalos de meia hora, 1 hora, ela chegar mais tarde, ela sai mais cedo. Ela emendar, né? Isso. Para quê? Para que emendar com intervalo de almoço, para que ela pudesse ficar tranquila para amamentar. E fui, não, tem que ser 2 intervalos de meia hora, o espírito da lei é igual. Pessoal, grandes cidades, eu moro numa cidade de 1 milhão de habitantes, que é Ribeirão Preto. Um trânsito, transporte público muitas vezes ineficiente em alguns bairros. Eis que a reforma trabalhista, nesse ponto muito interessante, falou assim, esse intervalo precisa privilegiar, anote aí, os interesses da gestante. E aí ela vai fazer um acordo com o empregador. Sai mais cedo, voltar mais tarde, e aí ela vai, tá? Mas precisa, o ideal aqui é que isso seja feito por próprio punho, o interesse é da empregada, e aí o empregador, né, homologa ali, aceita e tal. Tá bom? Precisa ficar claro como foi esse acordo. A empresa não pode impor. Meus amigos, eu estava gravando aqui, eu queria ampliar aqui também para um artigo, se você puder anotar, o artigo 389. Vou repetir, 389 da CLT, que obriga que as empresas tenham um local destinado à amamentação nas empresas que têm mais de 30 mulheres. 30 mulheres com mais de 16 anos de idade. E ela tem que ter um local. E aí sim que vem o programa Emprega Mais Mulheres, e eu acho que isso é muito importante. Eu vou fechar aqui para você anotar o número da lei, Programa Emprega Mais Mulheres, foi uma lei muito importante que prevê, ao invés da empresa ter o local apropriado lá, pode dar um reembolso creche. O empregador paga para ela colocar na creche lá e a empresa fica desobrigada desse local. Vamos comigo aqui, ó. O programa Emprega Mais Mulheres, né? As empresas poderão adotar, tá aqui, ó. Opa.
Deixa eu colocar uma canetinha de grifar que fica mais didático. Aí, o benefício reembolso creche. Destinado ao pagamento de creche ou pré-escola, de livre escolha da empregada ou do empregado que possuam filhos. Precisa memorizar. De até 5 anos e 11 meses. Tá? Isso precisa ser formalizado, pode ser por acordo individual. Lembre-se que o reembolso creche é uma parcela de natureza indenizatória, não soma ao salário. E o empregador fica dispensado daquele local que nós acabamos de ver. Tá? Está sendo regulamentado, como é uma coisa nova, pelo Poder Executivo. Na data da gravação dessa aula não tem ainda a regulamentação, mas já tem a lei. Então o que nós falamos aqui? Do intervalo de amamentação, do impacto da reforma, lembrar que a adotante tem esse direito, lembrar que a empresa com mais de 30 mulheres precisa de um local apropriado ou o reembolso creche. Que vídeo para você levar para o seu TRT. Pessoal, a Escola Trabalhista, onde eu gravo, tem um curso chamado Analista Avançado. Não deixe de fazer esse curso se você vai prestar o TRT. Vai te dar uma base e tanto. Até o próximo vídeo.